Olá, Jacob aqui de novo. Hoje vamos narrar o filme Secret Millionaire, que conta a emocionante história de Allison e Sean. Allison é uma jovem dedicada, dividida entre seus estudos de direito, seu trabalho em um food truck e sua paixão pelo ativismo ambiental. Sean é herdeiro de uma fortuna, sem rumo na vida, e ainda busca um propósito. Os caminhos dos dois se cruzam quando Sean enfrenta a pressão de seu pai para finalmente se comprometer com uma carreira, enquanto Allison luta para salvar um parque da destruição pelas empresas do pai de Sean. Será que esses dois mundos tão diferentes podem se unir? Bem, vamos mergulhar nessa trama e descobrir. Não esqueça de se inscrever no canal e, caso goste do nosso trabalho, deixe seu like. Vamos ao filme. Allison Johnson é uma jovem esforçada, estudante de direito, funcionária de um food truck e ativista ambiental. Sean Payton, por outro lado, é o herdeiro das empresas Payton, um rapaz que gasta a fortuna do pai enquanto ainda não decidiu qual carreira seguir. Durante uma festa em um clube de campo, Sean está entediado até que seu amigo Jared o chama para se aproximar de um grupo de garotas que o observam. Sean, relutante, concorda em ajudar Jared a impressioná-las. Candace, uma das mulheres, elogia Sean por suas contribuições para a sociedade, mas ele humildemente nega, dizendo que só forneceu apoio financeiro para algumas iniciativas, sem realmente se envolver. Jared tenta aproveitar o charme de Sean, mas as garotas não se interessam por ele. Candace sugere que eles se encontrem para discutir um evento de caridade, mas Sean usa um incidente com sua bebida como desculpa para sair da festa. Enquanto isso, no estacionamento do clube, Allison, Beth, Jared e Pascal se escondem dos seguranças enquanto distribuem panfletos para salvar um parque que corre o risco de ser substituído por um shopping. Allison lidera o grupo e garante a todos que o esforço valerá a pena quando o parque for salvo. Ela decide que o carro mais importante para receber os panfletos é o de William Payton, o pai de Sean, mesmo sabendo que é arriscado. No clube, Sean está praticando golfe quando seu pai entra. William Payton, exasperado com o jeito despojado do filho, comenta sobre a conversa que Sean teve com Candace, revelando que ela é filha de um concorrente. Ele sugere que Sean desenvolva uma relação com ela, o que poderia ser útil para o futuro das empresas Payton. Sean, porém, expressa sua frustração, afirmando que o desenvolvimento imobiliário não é sua paixão e que ele quer seguir algo que realmente o motive. William impõe um ultimato. Sean tem uma semana para encontrar um emprego ou terá que trabalhar na empresa da família. Caso contrário, seu pai cortará seu suporte financeiro. Com isso, Sean, mesmo confuso, não tem escolha a não ser aceitar as condições. Enquanto isso, Allison, determinada, insiste em colocar o panfleto no carro de William Payton. Para Allison, o verdadeiro risco é perder o parque para o projeto das empresas Payton, e ela está disposta a lutar até o fim para impedir que isso aconteça. Enquanto Allison tenta alcançar o carro de William Payton, os outros se escondem. Ela finalmente consegue colocar o panfleto debaixo do limpador de para-brisa, mas é avistada pelos manobristas. Allison corre e eles a perseguem. Sean sai do clube procurando o manobrista, mas, sem encontrá-lo, decide pegar as chaves e ir até o carro sozinho. Allison se esconde atrás de um carro de luxo, que por acaso pertence a Sean. Ele aperta o controle e o carro destrava, assustando Allison. Ela se levanta e Sean se surpreende ao vê-la ali. Antes que ele diga qualquer coisa, Allison lhe entrega o panfleto, dizendo que ele pode prendê-la se quiser. Mas se chamar a polícia, só estará apoiando o sistema. Sean fica confuso com a situação. Ela o confunde com um manobrista. Sean tenta corrigi-la, mas Allison o interrompe. Os manobristas a avistam. Sean diz para ela correr. Allison sai correndo e Sean consegue impedir que os manobristas a sigam. Ele diz que tem tudo sob controle e, em seguida, foge com ela. Beth e Pascal se escondem em uma garagem onde ficam todos os carrinhos de golfe. Allison finalmente para ao lado de um food truck, um pouco mais afastado do clube, e Sean ri. Allison diz que se sente mal por Sean, perguntando o que seus superiores vão dizer quando ele voltar de mãos vazias. Sean responde que não vai voltar,
Ele diz a Allison que o que ela falou tocou seu coração e que depois disso não pode voltar atrás. Allison fica impressionada com a decisão dele. Ela se apresenta e Sean diz que seu nome é Sean Pine. Allison checa Beth e avisa que ela está segura. Beth responde com uma mensagem de texto. Beth e Pascal ainda estão escondidos na garagem. Beth pergunta por que nunca viu Pascal em nenhuma das reuniões antes. Ele explica que acabou de se mudar para a cidade e que um colega contou a ele sobre a iniciativa de Beth e Allison para salvar o parque, e ele quis se envolver. Beth fica impressionada com o discurso de Pascal e sorri para ele, agradecida. Allison fica aliviada ao saber que Beth está bem. Sean sugere que eles deveriam comemorar essa pequena fuga. Allison pergunta o que ele tem em mente, e Sean propõe um jantar. Ele menciona alguns restaurantes sofisticados, mas Allison ri, pensando que ele está brincando. Allison vai até o food truck estacionado ao lado. Sean fica um pouco surpreso ao perceber que aquele é o veículo dela. Allison conta a ele sobre seu trabalho como motorista de food truck durante o dia e estudante de direito à noite. Allison lhe dá uma carona e os dois seguem viagem. Beth e Pascal ainda estão escondidos, e Beth percebe que está atrasada para encontrar um amigo. Na verdade, é um encontro, mas ela prefere não contar isso a Pascal. Ela pede uma carona até o parque de diversões, e Pascal concorda em levá-la. Allison leva Sean ao parque que estão tentando salvar. Sean admira a vista. Eles estão dentro do food truck, e ainda há tempo antes de começar o expediente. Allison começa a preparar os ingredientes para cozinhar, mas Sean se oferece para fazer isso no lugar dela. Enquanto isso, Jared ainda está na festa, sentado no bar. Ele avista o Sr. Peyton na distância. William está conversando com Candace quando Jared se aproxima, o abraça e comenta que ele é como um segundo pai para ele. Mas as mulheres não se impressionam. Candace só está interessada em Sean e pergunta se alguém o viu. William informa que Sean foi para casa. Jared fica frustrado porque Sean era sua carona. Candace se despede de William, e antes de William sair também, ele oferece uma carona a Jared. Enquanto isso, Sean está preparando sanduíches de queijo grelhado para ele e Allison. Ela observa e comenta que se sente mal por ter custado o emprego dele. Então, ela desce do balcão e pega um formulário, oferecendo a ele um emprego no food truck. Sean hesita no começo, mas Allison insiste que é o mínimo que pode fazer por ele. Sean não consegue recusar a oferta e aceita. Beth chega ao parque de diversões e encontra Caden, que fica feliz em vê-la. Enquanto isso, Sean oferece um sanduíche de queijo grelhado para Allison. Ao dar a primeira mordida, ela se encanta. O sanduíche é delicioso. Allison pergunta se ele faria mais desses sanduíches, já que às vezes ela os leva para o banco de alimentos quando sobra comida. Sean concorda. No parque, Caden pergunta a Beth se ela gostaria de tentar bater uma bola de beisebol. Beth hesita, pois sabe que não é boa em esportes, mas Caden insiste. Ela explica que era a menos atlética no colégio. Rindo, Caden a leva para a gaiola de rebatidas, e ela acaba aceitando. No entanto, assim que a bola vem em sua direção, ela se assusta e é atingida no ombro. Caden se desculpa, nunca tendo visto ninguém se machucar em um parque infantil. Beth ri da situação, enquanto Caden se sente mal, mas ela garante que está bem e pede que ele a leve para casa. Sean pede para Allison deixá-lo um pouco mais longe de sua casa. Ele desce da caminhonete e Allison insiste em deixá-lo na porta de casa. Sean recusa a oferta, pois não quer levantar suspeitas. Antes de se despedirem, Sean pergunta se ela sempre faz doações para o banco de alimentos. Allison prefere doar a comida do que deixá-la estragar, mostrando ser uma verdadeira filântropa, o que impressiona Sean. Allison percebe que Sean mora por perto, mas ele nunca visitou ou conhecia o parque local. Sean sorri e diz que foi o destino que os uniu. Allison retribui o sorriso. Ela agradece a Sean por ajudá-la a fugir do clube de campo, mas Sean responde que foi ela quem o ajudou a escapar. Os dois se despedem. Quando Allison chega em casa, ela encontra Beth na sala de estar. Beth está com uma compressa quente no ombro. Preocupada, Allison pergunta o que aconteceu, e Beth responde que não é nada grave, apenas uma lesão esportiva. Beth então comenta que Pascal a chamou para sair. Allison fica surpresa e a provoca,
dizendo que agora Beth tem 2 pretendentes. Beth não tem certeza se consegue sair com 2 caras ao mesmo tempo, pois não é seu estilo. Allison aconselha a amiga a conhecer melhor ambos e decidir o que fazer depois. No entanto, quando Beth pergunta sobre a vida amorosa de Allison, ela faz uma careta, indicando que não tem resposta. Sean chega em casa de táxi. Ele entra na cozinha e encontra Jared, que está procurando algo para comer na geladeira. Jared conta que o pai dele o trouxe, já que Sean o deixou para trás no clube de campo. Jared quer saber onde Sean esteve. Com um sorriso confiante, Sean diz ao amigo que conheceu uma mulher no estacionamento do clube. Ele conta sobre a causa de Allison, mas Jared não parece achar que isso seja promissor. Beth tenta convencer Allison de que ela precisa sair mais e se divertir, enquanto está ocupada tentando salvar o mundo. Allison, no entanto, acha que já se diverte o bastante trabalhando e estudando. Jared, por outro lado, acredita que seria um tanto estranho para Sean namorar Allison, já que ele trabalha para a Peyton Enterprises, a mesma empresa contra a qual a campanha de Allison é direcionada. Sean então revela a Jared que tem apenas uma semana para encontrar um emprego, ou terá que trabalhar para o pai. Se nenhuma dessas opções acontecer, ele será cortado financeiramente. Jared fica apavorado, pois sabe que se Sean for cortado, ele também será, já que eles estão juntos nessa. É nesse momento que Sean se lembra da oferta de trabalho que Allison fez a ele para trabalhar no food truck. Na manhã seguinte, Allison perde a noção do tempo enquanto estuda e acaba se atrasando para o trabalho. Quando finalmente chega, ela se surpreende ao ver Sean trabalhando no food truck. Ao entrar no food truck, Allison nota novos equipamentos sofisticados. Antônia lhe conta que foi Sean quem insistiu em trazer seus próprios utensílios de cozinha. Allison fica ainda mais impressionada, mas se pergunta de onde Sean conseguiu todo aquele equipamento caro. Antônia está entusiasmada. Um formado pela Cordon Bleu trabalhando em sua própria cozinha. Ela quer divulgar a novidade nos jornais, mas Sean sugere que ela crie um aplicativo para tornar o food truck mais acessível aos clientes. Antônia adora a ideia e fica feliz por ter contratado Sean. Quando Antônia sai, Allison pergunta se ele realmente foi a Paris estudar culinária. Sean diz que fez a maior parte dos cursos online, o que, claro, é uma mentira, mas ele está tentando impressioná-la. A correria do almoço começa e os dois ficam ocupados. Enquanto isso, Beth está no caixa do café da livraria que administra, quando Caden aparece de surpresa. Ele veio apenas para saber como está o ombro dela. Beth diz que já está melhor. Caden acha que o primeiro encontro deles não foi dos melhores e sugere que deveriam ter um encontro de recuperação. Beth concorda, mas diz que ele não precisa compensar nada. Ela o convida para a leitura de poesia que está organizando naquela noite. E embora Caden fique um pouco cético, ele aceita. Ele não entende nada de poesia, mas Beth o tranquiliza, dizendo que são apenas pessoas lendo seus poemas. Caden garante que estará lá. Ele encontra a petição para salvar o parque no balcão de Beth. Ela explica que com assinaturas suficientes, poderão apresentá-la ao conselho da cidade e, com sorte, impedir que o parque seja transformado em um shopping. Caden pega algumas folhas da petição e diz que tentará ajudar a causa dela. Beth fica profundamente tocada pelo gesto, e um sorriso permanece em seu rosto por um bom tempo após a saída de Caden. A hora do almoço mantém Allison e Sean ocupados, mas eles se divertem trabalhando juntos. Antônia entra e os libera das tarefas. Allison decide usar sua pausa para conseguir mais assinaturas para a petição. Sean se oferece para ajudar, mas Allison recusa a princípio, dizendo que ele não precisa fazer isso. Porém, Sean insiste querendo ajudar. Allison, contente com a atitude dele, acaba cedendo e entrega a prancheta com a petição. Os dois começam a circular pela cidade em busca de assinaturas. Faltam poucas centenas para poderem apresentar ao Conselho Municipal, e Sean está animado para cruzar essa marca. Enquanto Beth trabalha na livraria, Pascal entra e inicia uma conversa. Beth comenta que está um pouco nervosa com a leitura de poesia daquela noite. Pascal diz que escreveu alguns poemas na época da faculdade, o que deixa Beth animada, e ela o convida para ler um de seus poemas no evento. Pascal flerta, dizendo que ela se sairá muito bem, e Beth o leva para um tour pela livraria. Com seu carisma, Sean consegue algumas assinaturas. Mas enquanto está trabalhando, Candace sai do prédio em frente ao qual eles estão,
Ela pergunta o que Sean está fazendo ali, e ele desvia, dizendo que está em trabalho de campo para seu pai. Candace sugere que eles se encontrem para conversar mais sobre o trabalho e outros assuntos. Sean tenta escapar dizendo que o trabalho é confidencial, mas Candace é insistente e consegue que ele aceite um almoço no clube. Sean diz que ligará para ela, embora saiba que não o fará. Assim que Candace sai, Allison aparece atrás dele, desconfiada. Ela suspeita que Candace seja uma advogada da Peyton, mas Sean a tranquiliza, dizendo que ela é apenas uma cidadã preocupada. Allison não se convence e diz que não confia na Peyton Enterprises, lembrando Sean de que nem todo mundo é quem diz ser. Sean sente um forte peso na consciência por estar mentindo para ela. Allison agradece a ajuda de Sean e pergunta como pode retribuir. Sean sugere que ela o leve para um passeio guiado pelo parque, que estão tentando salvar. Enquanto isso, Beth finaliza seu tour pelo local, e Pascal agradece de forma charmosa. Ele pergunta se pode fazer algo por ela, e Beth entrega as petições pedindo sua ajuda. Pascal aceita. Quando ele vai embora, Beth fica dividida, pois sente algo por ele, mas também por Caden. Ela se vê em uma situação difícil entre os dois. Sean e Allison fazem o passeio pelo parque. Sean se encanta com a beleza do lugar e entende por que Allison está tão empenhada em salvá-lo. Allison fica triste ao pensar nas famílias de animais que perderão seu lar natural caso a Peyton Enterprises destrua o parque. Sean acha isso terrível, mas Allison explica que o mais triste e irônico de tudo é que um dos ancestrais dos Peyton ajudou a fundar o parque. Sean fica surpreso ao saber disso. Allison mostra a ele uma placa no parque com o nome de seu avô. Sem que Allison saiba, a motivação de Sean para salvar o parque se torna ainda mais pessoal. Enquanto isso, Caden se dedica a conseguir mais assinaturas para Beth, passando o dia inteiro nisso. Sean pega um táxi para voltar para casa. Ele está atrasado para uma reunião com seu pai. Ao entrar, encontra William sentado na sala de estar, que pergunta onde ele esteve. Sean responde que estava trabalhando. William acha isso muito engraçado. Ele conta ao pai que conseguiu um emprego como chefe principal em um restaurante no centro da cidade. William o lembra de forma séria que ele não pode pedir demissão nem ser demitido. Sean ignora o aviso do pai e pergunta o que ele sabe sobre o parque Fountain Green. William responde que é um pesadelo de relações públicas. Mas, antes que Sean possa falar sobre a ligação da família com o parque, William recebe uma ligação, interrompendo a conversa. Isso irrita Sean, mas ele já está acostumado. Allison chega à leitura de poesias de Beth, que fica surpresa e feliz ao vê-la lá. Beth comenta que os dois pretendentes também irão ao evento, e Allison fica surpresa, desejando boa sorte à amiga. Enquanto isso, Caden passou o dia todo focado em conseguir assinaturas e perdeu a noção do tempo. Ao perceber que está atrasado para a leitura de poesias de Beth, ele entra em pânico e corre para chegar a tempo na livraria. De volta ao evento, Beth dá início à leitura e convida Pascal para subir ao palco e compartilhar seus versos. Pascal começa a ler seus poemas, mas parece que Beth não se impressiona com suas palavras. Enquanto isso, Jared e Sean estão em um bar. Jared comenta que Sean perdeu o juízo, já que está recolhendo assinaturas para impedir que o próprio pai destrua o parque. No entanto, Sean explica que está fazendo isso apenas para preservar o legado de seu avô. Jared espera que Allison valha todo esse esforço. Sean reflete que, se não fosse por Allison, ele nunca teria descoberto sobre o envolvimento de seu avô com o parque. Jared questiona quando Sean pretende contar a verdade para Allison sobre quem ele realmente é, mas Sean acredita que precisa de mais tempo. Para ele, ainda é cedo demais para revelar tudo. De volta à livraria, é a vez de Beth ler seu poema. Ela fica um pouco desapontada por Caden não ter conseguido chegar a tempo para sua leitura, mas começa a recitar. Quando termina, todos aplaudem. Allison a abraça e parabeniza. Allison fica um pouco triste por Beth, já que Caden não apareceu. Beth também sente isso. Allison se despede, dizendo que precisa voltar aos estudos. Pascal se aproxima de Beth e elogia a apresentação e seu poema. Beth devolve o elogio, e os dois estão no meio de uma conversa quando Caden chega com flores nas mãos. Ele se desculpa por não ter chegado a tempo para a leitura, explicando que perdeu a noção do tempo enquanto coletava assinaturas. Ele entrega as flores a Beth, que fica emocionada com o gesto. Ela apresenta Caden e Pascal,
mas os dois ficam cautelosos um com o outro. Pascal se despede, mas antes de sair, conta a Beth que conseguiu mais de 500 assinaturas. Caden fica meio desconfortável com a situação. Quando Pascal vai embora, ele se desculpa novamente com Beth. Ela sabe que esse tipo de evento não é o forte de Caden. Ele concorda, mas diz o quanto queria estar lá para apoiá-la, porque é algo que significa muito para ela. Beth deixa isso de lado, e Caden a convida para tomar um café e comer alguns donuts. Beth aceita, corando um pouco. Os dois passam horas conversando, rindo e contando histórias enquanto tomam café. Sentados no chão, encostados nas estantes de livros, Caden conta para Beth sobre como seu pai o ensinou a praticar esqui aquático. Ele costuma ir ao lago com os amigos uma vez por mês e convida Beth para acompanhá-los na próxima vez. Beth aceita o convite. Allison chega ao trabalho no food truck e Sean preparou o sanduíche de queijo grelhado favorito dela. Ele serve no prato e Allison aprecia o gesto. Ela pergunta qual é a ocasião e Sean coloca a música preferida dela para tocar em seu celular. Ele havia buscado dicas na internet e estava colocando-as em prática para impressioná-la e conquistá-la. Sean a convida para jantar e Allison, mesmo impressionada, diz que o problema não é ele, mas sim ela. Sean fica desapontado, mas Allison espera que eles possam continuar amigos. Antônia interrompe, mandando os dois voltarem ao trabalho, já que a fila para o almoço no food truck está enorme. Enquanto Sean atende os clientes, ele percebe que seu próximo cliente é seu pai, William. William está furioso. Ele não gostou de ser enganado pelo filho sobre o emprego. Quer saber o que Sean estava pensando ao aceitar trabalhar em um food truck? Sean fica apavorado com a presença do pai, pois isso pode revelar sua identidade secreta como Sean Pine. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, Allison reconhece William. Ela não gosta da presença dele ali e enfrenta-o com firmeza, sem temer seu poder. William pergunta se ela é a garota que está espalhando panfletos pela cidade para salvar o parque. Allison responde com ironia, dizendo que só está exercendo seu direito à liberdade de expressão. Antes que a discussão fique ainda mais acalorada, Sean intervém e pede que William vá embora, caso não queira comprar nada. William sai furioso e Allison fica irritada com a presença dele. Sean, por sua vez, sente alívio por seu disfarce não ter sido descoberto. Enquanto isso, Caden vai até a casa de Beth, levando seu equipamento de esqui aquático. Ele passou o dia coletando assinaturas para a petição e agora quer ajudar Beth a se familiarizar com as pranchas de esqui. Beth fica animada ao vê-lo, e os dois passam uma tarde divertida juntos. Mais tarde, enquanto Sean e Allison limpam o food truck, Antônia questiona sobre as caixas de comida que Sean separou. Ele explica que são para doação ao banco de alimentos, o que deixa Antônia furiosa. Ela diz que o negócio dela não é uma instituição de caridade. Allison tenta intervir, dizendo que a culpa não é de Sean, mas Antônia não a deixa falar. Sean diz que pode descontar o valor do seu salário, e quando Antônia se afasta, Allison se desculpa com ele, dizendo que também vai pedir para descontar do salário dela. Sean, porém, não permite. Ele quer ajudar e diz que estava apenas seguindo o exemplo de Allison, que o inspirou a ser uma pessoa melhor. Allison fica tocada pela confissão e, emocionada, aceita sair para jantar com ele. A princípio, Sean pensa que ela está brincando, já que naquela manhã ela o havia rejeitado. Mas Allison está falando sério. Sean fica radiante. Caden e Beth terminam a sessão de prática e ele lhe entrega um presente. Um livro de poesia que sua irmã recomendou. Beth fica comovida pela gentileza de Caden e pergunta se ele conseguiu mais assinaturas. Caden diz que só precisa de um pouco mais de tempo. Jared aparece na casa de Sean com um carro velho e usado, perfeito para manter o disfarce de Sean como um cidadão comum e não um herdeiro rico. Sean está nervoso com seu encontro com Allison, mas decide que vai contar a verdade para ela ao final do jantar, sem mais segredos. William sai de casa e vê Sean naquele carro velho. Jared comenta sobre o encontro de Sean, mas William não se interessa. Ele só quer que Sean largue o trabalho no food truck e diz para ele avisar quando terminar essa distração, para que ele possa colocá-lo como executivo júnior na empresa. Allison está prestes a sair para o encontro com Sean quando Beth a vê. Beth a elogia e deseja boa sorte no encontro. Ela acha que talvez Sean seja o cara certo para Allison, e ela fica corada com o comentário. Allison também pensa o mesmo.
Quando ela sai, Sean estaciona seu carro na entrada da casa dela. Ele está encantado por Allison. Ele a conduz até o carro e diz que vai levá-la ao melhor lugar da cidade. Allison faz uma expressão desconfiada, dizendo que da última vez que ouviu isso, seu encontro a levou ao Chez l'Ami Pierre, que foi um verdadeiro desastre para ela. Sean fica nervoso, pois era exatamente esse o lugar que ele havia planejado para o encontro. Beth está em casa lendo o livro de poesia que Caden lhe deu quando recebe uma mensagem de Pascal pedindo para encontrá-lo no gazebo do parque. Beth sente um pouco de culpa por estar saindo com dois caras ao mesmo tempo. Enquanto isso, Sean leva Allison a um parque de diversões em seu encontro. Allison fica surpresa por ele ter descoberto aquele lugar, e ele explica que sempre está à procura de bons lugares para comer tacos, e acabou encontrando o parque em uma dessas buscas. Allison fica impressionada e agradece por ele compartilhar o segredo com ela. De repente, Sean entra em pânico. Que segredo? Será que Allison descobriu sobre sua identidade? Mas não, Allison estava falando apenas sobre o lugar dos tacos. Sean ri, meio nervoso. Mas Allison também tem um segredo. Ela não havia rejeitado Sean antes por causa do trabalho ou dos estudos, mas porque seu ex a havia machucado profundamente ao traí-la com sua colega de quarto. Sean fica triste ao ouvir isso. Allison confessa que tem tido dificuldade em confiar nas pessoas desde então. Isso deixa Sean desconfortável, já que ele também guarda um segredo. Beth e Pascal caminham pelo parque quando Beth pergunta sobre as assinaturas que ele mencionou. Pascal hesita e se senta nos degraus do gazebo. Ele confessa que mentiu sobre ter conseguido 500 assinaturas. Na verdade, ele só se juntou ao grupo para fazer conexões e acabou conhecendo Beth. Mas ele realmente não se importa com a causa do parque. Beth fica chocada e decepcionada. Pascal confessa que gosta dela, mas Beth não acredita mais. Ela diz que se ele fosse mentir sobre algo, pelo menos deveria ter mentido sobre as poesias que escreveu. Sean e Allison estão competindo animadamente no minigolf, quando Allison faz um hole-in-one. Ela abraça Sean, radiante pela vitória, e os dois se aproximam. Eles estão prestes a se beijar quando o celular de Allison toca. É Beth. Ela conta a Allison sobre a mentira de Pascal, e agora Allison precisa ir para casa rapidamente. Sean se oferece para ajudar, mas a menos que ele consiga 500 assinaturas em 2 dias, não há muito que possa ser feito. Allison diz que gostou muito do encontro, e Sean a leva para casa. Quando Allison chega, ela e Beth começam a pensar em um plano para o próximo passo. Beth pede desculpas em nome de Pascal, mas Allison está mais preocupada com Beth, já que ela parecia gostar dele. Beth confessa que nunca gostou tanto de Pascal assim. Ela queria gostar porque eles pareciam ter muitas coisas em comum, mas era tudo uma mentira. Ela pergunta a Allison sobre o encontro com Sean, e Allison fica envergonhada. Foi perfeito. No dia seguinte, Beth está limpando a livraria quando Caden aparece. Ele conseguiu mais 700 assinaturas para a petição. Beth fica nas nuvens e liga para Allison, deixando uma mensagem para contar a novidade. Sean está decorando biscoitos na cozinha quando Allison lhe dá a boa notícia. Sean fica feliz por ela e tira uma torta da geladeira que ele havia preparado para animá-la. Allison fica encantada com o gesto. Beth aceita que Caden lhe ensine a esquiar. Eles estão se dando muito bem, apesar de terem interesses diferentes, e ela percebe que gosta muito mais dele do que de Pascal. Após o movimento do almoço acalmar, Sean limpa o food truck enquanto Allison tenta estudar. Ela está tão estressada que não consegue se concentrar. Sean se oferece para ajudar nos estudos. Com a ajuda de Sean, Allison logo cobre uma boa parte do material, sentindo-se mais confiante para a prova. Allison está muito feliz com Sean. Os dois compartilham um momento e estão prestes a se beijar quando Sean recua. Ele sente que precisa contar a verdade, pois o segredo está pesando em sua consciência. Porém, bem quando ele está prestes a confessar, seu telefone toca. Sean se lembra de que tinha um jantar marcado com seu pai e percebe que está atrasado. Ele comenta com Allison que seu pai é um viciado em trabalho e Sean precisa reservar um tempo na agenda dele uma vez por semana.
Allison acha isso triste e sente pena de Sean. Sean finalmente chega ao jantar mais atrasado. Candace também está presente à mesa. William explica que convidou Candace porque ela queria discutir negócios. William menciona a Candace o novo trabalho de Sean, dizendo que ele é chefe em um food truck. Candace parece confusa, mas Sean diz que gosta do trabalho. Candace demonstra interesse em trabalhar com Sean, mas ele fica frustrado por o jantar ter se tornado uma reunião de negócios. Isso deixa Candace um pouco apreensiva. Sean não aguenta mais e se retira da mesa. Candace vai atrás dele e pergunta por que ele saiu assim. Sean, nervoso, se desculpa, explicando que seu pai acha que seria bom para os negócios se eles namorassem, mas ele não está interessado. Candace também não está. Ela explica que se aproximou dele apenas porque queria fazer um acordo e talvez tenha uma solução para o problema do parque. Sean pergunta o que ela quer em troca. Candace diz que só quer ser levada a sério, e se ele a ajudar, talvez consiga convencer William. Sean propõe um almoço no clube no dia seguinte para discutirem o acordo. Quando Allison chega ao trabalho, Sean não está lá. Antônia diz que ele ligou dizendo que estava doente. Allison fica triste, pois queria agradecer a Sean por ela ter conseguido boas notas no exame. Ela pede para Antônia verificar o endereço dele nos registros. Antônia confere, mas não há um endereço, apenas uma caixa postal. Antônia especula se ele não tem onde morar ou se dorme no carro. Allison também fica intrigada, mas pensa que, se ele estudou no Cordon Bleu, deveria ter dinheiro. Ela tenta justificar dizendo que Sean fez os cursos online e não chegou a ir a Paris. Enquanto isso, Sean está no clube, esperando por Candace para discutir a proposta, quando vê Jared por lá. Ao contar a Jared que está aguardando por Candace, ele fica surpreso. Sean explica que tudo isso é porque Candace encontrou uma solução para evitar que a petição de Allison seja rejeitada. Candace chega e Jared se retira, deixando os dois para discutir os detalhes. Allison está trabalhando quando Beth aparece correndo, desesperada. Ela conta que William Payton conseguiu tirar a petição da agenda do conselho. Allison fica chocada e as duas decidem ir ao country club para confrontar o William. No clube, Candace diz a Sean que encontrou um terreno melhor para o projeto, mas Sean quer saber como convencerão William Payton a aceitar. Candace diz que é um processo, mas que ela já pensou em tudo. No meio da conversa, Allison entra e vê Sean ali. Surpresa, ela pergunta o que ele está fazendo ali, já que Antônia havia dito que ele estava doente. Candace interrompe, dizendo que a filiação ao clube tem suas vantagens. Sean entra em pânico, pois essa não era a forma que ele queria revelar seu segredo. Allison fica confusa. Que filiação é essa? Sean pede que ela vá até um canto para conversarem. Ainda perplexa, Allison o segue. Finalmente, Sean decide contar a verdade. Ele diz que tudo o que fez e disse até agora foi real, mas seu sobrenome é a única coisa que não era verdade. Ele é, na verdade, Sean Payton. Allison fica estarrecida e em choque. Ela confiava nele. Sean explica que não queria mentir, mas não conseguia contar a verdade. Ele confessa que nunca quis que isso se arrastasse por tanto tempo, mas que Allison não lhe deu escolha. Allison fica atônita e confusa. Então, é culpa dela que ele mentiu sobre sua identidade? Allison fica arrasada, sem palavras. Ela não consegue nem olhar para ele e sai de lá rapidamente. Sean também fica sem saber o que dizer. Ele tenta impedi-la, mas Allison foge. Ao chegar em casa, ela se tranca no quarto e chora. Sean percebe que cometeu um grande erro e desabafa com Jared sobre sua falha. Mas Jared não quer que ele desista. Ele lembra Sean de como ele era perdido antes de Allison aparecer em sua vida, e como ela lhe deu um propósito e o tornou uma pessoa melhor. Jared não vai deixar que Sean desista dela tão facilmente. Tentando estudar, Allison encontra o cartão de pontuação do mini-golfe que eles jogaram juntos, dentro de um dos seus livros. Isso a deixa ainda mais triste e exausta. Sean tenta entrar em contato com ela repetidamente, mas não obtém resposta. William percebe que seu filho anda desanimado, mas não faz nada a respeito.
Allison se recusa a atender as ligações de Sean. Na manhã seguinte, Beth está em sua livraria quando Caden aparece. Ele diz que estava pelo bairro e queria perguntar algo para ela. Caden se aproxima e Beth fica vermelha. Ele a beija e pergunta se ela quer ser sua namorada. Beth aceita. Quando Sean chega à cozinha naquela manhã, Jared já está lá tomando café da manhã. Sean está irritado e se desentende com Jared. William entra e vê o filho abatido, sem entender o que pode estar acontecendo para ele estar tão desanimado. Sean se exalta com a indiferença do pai e começa a listar os motivos pelos quais anda tão mal. Ele perdeu o emprego, o parque e Allison, que era a única pessoa que gostava dele pelo que ele era e não por causa do dinheiro de seu pai. William está cansado das reclamações de Sean sobre o parque. Sean lembra que nunca teve a chance de contar ao pai sobre a história do parque. Ele pede para William ir até o parque com ele, mas William não quer sair de casa. Sean faz uma proposta. Se William for ao parque e ver o que ele quer mostrar, ele concordará em trabalhar para o pai, exatamente como William sempre quis. Allison joga fora mais um buquê de flores que Sean mandou. Beth tenta animá-la e a convida para ir ao cinema, mas Allison não pode ir. Ela precisa trabalhar. Beth tenta convencer Allison a deixar Sean falar com ela pelo menos uma vez. Ele parecia ser sincero, mas Allison não quer ouvir nada sobre isso. Ela está com raiva de Sean e profundamente magoada. Ela sai de casa irritada e vai para o trabalho. William e Sean chegam ao parque. Sean leva o pai até a placa que tem o nome de seu avô. William fica surpreso ao ver isso. Ele não fazia ideia. Sean conta que ele tem lutado para destruir um parque que o próprio pai ajudou a construir. William se senta em um banco e Sean faz o mesmo. William começa a falar sobre sua infância. Seu pai o levava para um parque todo verão para pegar vagalumes, e ele tem boas lembranças desses momentos. William lembra como, com o passar do tempo e o crescimento dos negócios, passou a ter cada vez menos tempo com seu pai. De certa forma, William se desculpa com Sean por tê-lo negligenciado, assim como seu pai fez um dia. Depois que a mãe de Sean faleceu, William se afundou no trabalho e Sean começou a viajar pelo mundo. A distância entre os dois, que estavam em luto, só aumentou naquela época. William admite que quer Sean na empresa para que ele esteja por perto e possam passar mais tempo juntos. Sean fica surpreso com a sinceridade do pai. Ele promete trabalhar na Peyton Enterprises se William concordar em salvar o parque. William ri de forma carinhosa. Ele pergunta se Sean está fazendo tudo isso por causa da garota determinada do food truck. Pai e filho se abraçam e fazem um acordo. Allison chega ao food truck e Antônia pergunta se ela teve notícias de Sean. Allison não sabe que diferença isso faria. Ela acredita que Sean só estava trabalhando com ela para ajudar o pai e nada mais. Jared vai visitar Allison. Quando ela descobre que ele é o melhor amigo de Sean, quer afastá-lo, mas Antônia a convence a ouvi-lo. Jared implora que ela perdoe Sean. Ele revela a verdade sobre Sean. Allison é a primeira pessoa que Sean conheceu que não estava interessada em seu dinheiro. Sean tem muitos problemas de confiança. Allison começa a sentir um pouco de pena de Sean. Jared, então, conta que Sean sempre fugiu da ideia de trabalhar com o pai, mas dessa vez aceitou só para poder salvar o parque por ela. Allison fica emocionada, mas ao mesmo tempo, não pode deixar Sean sacrificar sua vida por ela. Ela precisa impedi-lo. Allison corre até o parque e encontra Sean com o pai e Candace discutindo um acordo. Ela diz a Sean que não pode deixá-lo salvar o parque dessa forma. Implora para que ele não aceite o emprego. Sean a tranquiliza, dizendo que tudo está bem e que o parque será preservado de qualquer forma. Seu pai irá construir um parque no terreno escolhido por Candace. William intervém, dizendo que assim ele pode preservar o legado do pai, o que também é bom para ele. Ele agradece a Allison por ter apontado isso. Como Sean intermediou um acordo entre William e Candace para o projeto de desenvolvimento, ele cumpriu sua parte ao trabalhar para o pai. Ele tem direito a uma comissão, que Sean brinca dizendo que vai gastar em comida para o banco de alimentos. William, sem conseguir deixar de lado seu lado empresário, comenta que essa não é a melhor decisão financeira.
Candace interrompe e sugere que eles discutam o acordo com os advogados. William e Candace se despedem e ficam apenas Allison e Sean. Sean se apresenta novamente como Sean Payton. Ele diz a ela que deve muito a ela por ajudá-lo a salvar o legado da família. Os dois compartilham um momento de ternura, se reconciliam e Allison perdoa Sean por ter mentido anteriormente. Eles se beijam e finalmente começam sua jornada juntos como um casal.